Boa noite, gente. Esse é mais um vídeo do componente curricular Química Orgânica 2, da aula sobre ácidos e base. No vídeo passado, falamos sobre os conceitos de ácidos e base, e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre os ácidos na química orgânica. Vamos falar sobre a questão da estabilidade dos ânions e a sua influência na força ácida e os fatores que ajudam nessa estabilização. Então vamos para o nosso vídeo. Bom, vamos falar primeiro sobre a estabilidade da base conjugada. Gente, a gente já viu na aula passada que um bom ácido é um bom doador de próton, ou seja, ele vai perder o próton, ele vai doar o seu próton para alguém com facilidade. Essa equação simplificada, por que simplificada? Porque eu não estou colocando aqui a base, estou colocando o ácido e aqui em cima da seta, olha, menos H, isso aqui é o sinal de menos, tá? Então menos H+, ou seja, está perdendo o próton. Então esse HA aqui é um ácido e isso aqui é a sua base conjugada. Então A- seria a base conjugada do ácido HA. É o ânion desse ácido, então ele ioniza, ele perde o H, ele doa o H, transforma-se sempre em alguma coisa que tem um H menos, que é a sua base conjugada, ok? Agora, quem vai dizer se esse ácido é forte ou se esse ácido é fraco é exatamente essa base conjugada. Se A- é muito estável, ou seja, é uma base fraca, então HA deve ser um ácido muito forte. Por outro lado, se A- é muito instável, ou seja, uma base forte, então nesse caso HA deve ser um ácido fraco. Então veja que pela análise da base, eu vou dizer se o ácido é forte ou se o ácido é fraco. Ok? Então vamos lá. Desprotonação do HCl, um exemplo. Né? Então, aquela equação simplificada, nós até trabalhamos essa equação da aula passada do HCl com a água, mas vamos colocar aqui de forma simplificada, retirando o H. Então, o HCl menos um H, o cloreto, né? O Cl menos. Então, aqui seria a base conjugada do HCl. Bom, o que é que nós sabemos do cloreto? Primeiro, que o cloro é um átomo que é muito eletronegativo e pode estabilizar uma carga negativa. Então, primeiro detalhe que a gente olha é isso, a eletronegatividade. Se for elevada, o átomo ele vai gostar de manter a carga sobre ele, carga negativa. Segundo, o íon cloreto é de fato muito estável e, portanto, HCl é um ácido forte. Então, como esse íon ele é estável, esse ácido ele vai ser forte. Então perceba aqui, ó, eu estou determinando a força do ácido pela estabilidade do seu íon, do seu ânion, do ânion que ele forma. Ok, gente? Então é sempre assim. A gente vai decidir se o ácido é forte ou se o ácido é fraco. Só que a gente decide olhando o ânion que ele vai formar. Então sempre vamos olhar o ânion, sempre vamos desenhar o ânion. Lógico, com o tempo a gente começa a fazer isso sem precisar desenhar o ânion, a gente já imagina o ânion. Mas nesse início a gente vai trabalhar sempre desenhando o ânion. Então, desprotonação do butano, outro exemplo. Só que agora aqui, o nosso hidrogênio, que é esse, lembra que aqui está cheio de hidrogênio, né? Aqui é o butano, aqui é carbono, né? Olha, eu não preciso lembrar isso da química orgânica para vocês, a química orgânica 1, né? Porque vocês já sabem que aqui é carbono, e aqui está cheio de hidrogênio. Então, o que é que eu quero analisar? É apenas um desses hidrogênios. Ou seja, deixa eu apagar tudo aqui. Eu só quero analisar esse último hidrogênio aqui. Esse hidrogênio aí da ponta. Poderia analisar qualquer um. A minha conclusão seria a mesma. Tá ok? Então vamos analisar esse hidrogênio aqui. Retirando esse hidrogênio, nós damos origem a esse ânion aqui. Olha o ânion.
o par de elétrons, a carga negativa, sobre um átomo de carbono. Gente, carbono ele é um átomo que é pouco eletronegativo. Portanto, carga negativa em cima de carbono é muito instável. Então podemos concluir que o butano não é muito ácido e realmente não é. A acidez é baixíssima, praticamente a gente desconsidera como ácido. Tá? Por quê? Tudo porque esse ânion ele é altamente instável. Como ele é instável, esse ácido aqui ele vai ser fraco. Tá? Então, o ânion é quem vai me dizer se o ácido é forte ou se o ácido é fraco. Legal? Então, a estabilidade depende de quê? Bom, a estabilidade vai depender, primeiro, do átomo, como a gente já viu agora há pouco, a questão da eletronegatividade, vou discutir isso agora com vocês. Então, depende do átomo que está suportando a carga, depende também da questão de possibilidade de ocorrer ressonância, depende de efeito indutivo, presença de átomos de alta eletronegatividade, principalmente dentro da molécula, e por último, em que orbital, que tipo de orbital está o átomo que vai ter a carga negativa. Então, vamos analisar agora esses fatores. Então, átomo que suporta a carga. Então, o primeiro fator envolve a comparação dos átomos que carregam a carga negativa em cada base conjugada. Então, veja que aqui estou comparando novamente aqui, ó, o butano, esse hidrogênio aqui, poderia ser qualquer um, repito, com o propanol, que é um álcool, e aí nesse caso eu não vou olhar para os outros, que eu já sei que os outros não vão ser muito ácidos, vou olhar somente esse hidrogênio aqui. Então vou fazer análise desse hidrogênio ligado no oxigênio, ou seja, o hidrogênio da hidroxila, e do hidrogênio aqui ligado a esse carbono. Ora, quem seriam os ânions? Os ânions seriam exatamente, olha para cá, carga negativa em cima de carbono, carga negativa em cima de oxigênio. Ora, o oxigênio é muito mais eletronegativo que o carbono. E como é que eu vou saber? É só olhar a tabela periódica. Aqui está um pedaço da tabela periódica onde você tem as posições do oxigênio e do carbono. Veja que eu botei apenas os elementos que vão interessar na química orgânica, que são esses aqui. Legal? Então veja que o oxigênio e o carbono, a eletronegatividade cresce nesse sentido. Tá? Então, eletronegatividade. Então, se a eletronegatividade cresce nesse sentido, o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Portanto, ele suporta melhor a carga negativa. Consequência, ele vai ser um átomo, o propanol, vai ser o ácido mais forte, vamos marcá-lo aqui. Ele é mais forte que o butano e muito mais forte, realmente. Ok, gente? Tudo porque o seu ânion é mais estável. Então, novamente, vamos analisar aqui outro exemplo. Vamos analisar agora água, H2O, e H2S, né? Gás sulfídrico. Bom, eu vou ter aqui as suas bases. É só tirar, lembra, achar a base é só tirar um H. Não precisa tirar os dois H, tirar um H. Então, tirando um H aqui da água, fica OH-. Tirando um H aqui do H2S, fica SH-. Ora, carga negativa no oxigênio, carga negativa no enxofre. Vou olhar a eletronegatividade? Não. Nesse caso, eles estão no mesmo grupo da tabela. Olha só os dois aqui. Quando estiverem no mesmo grupo, o fator mais importante não vai ser mais a eletronegatividade, e sim o tamanho. Tá no inglês aqui, mas vamos traduzir o tamanho do átomo. Por quê? Porque um átomo que tem um volume maior, que tem um raio maior e, portanto, um volume maior, ele pode distribuir melhor a carga negativa. E quem pode distribuir melhor a carga é mais estável. Então o ânion, nesse caso, é mais estável. Conclusão, esse ânion aqui, SH-, é mais estável que o ânion OH-. Consequência é que esse aqui, H2S, vamos destacá-lo aqui, ele vai ser o ácido mais forte. Então é bem simples. Tá? Então, analisando a carga sobre o átomo, tá? Se o átomo na mesma linha, eletronegatividade. Na mesma coluna, raio atômico. Ok, gente? Bom, e o fator ressonância? Bom, vamos estudar agora esses dois casos. Comparação do etanol, que eu já trabalhei antes, com o ácido acético. Tá? Então, qual é a diferença de um para o outro? Aqui os ânions. No caso aqui você vê a carga negativa no oxigênio, a carga negativa no oxigênio. Então veja que aqui
o átomo onde está a carga não é diferente. Então o fator que eu vou analisar não pode ser o átomo onde está a carga. E nesse caso, vamos avaliar a questão da ressonância. Por quê? Porque se você perceber, nesse caso aqui, o par de elétrons, olha, tem 3, olhe só para um, não precisa se preocupar com os 3 não. O par de elétrons aqui, vamos destacar esse aqui, ele está conjugado com essa ligação π, olha só. Par de elétrons, ligação simples, ligação π. A conjugação, tá vendo? A conjugação é isso, ó. Quando você tem 2 pares de elétrons, no caso aqui o da π e o em cima do oxigênio, separado aqui por uma ligação simples. Quando isso ocorre, há possibilidade de ocorrer ressonância, coisa que nós não temos aqui. Então veja que aqui você não terá ressonância. Aqui nós teremos ressonância. Então veja, quando ocorre a ressonância, ó, movimentação desse par de elétrons para formar uma ligação π aqui, movimentação desse par de elétrons para cima do oxigênio. E aí ele fica negativo e esse forma uma ligação π. Aí uma dupla aqui com ele, e ele não vai ter mais a carga, obviamente. Aí o que é que a gente vai tá analisando? Que, olha, a carga negativa ela está distribuída para 2 átomos. Esse oxigênio e esse oxigênio. Os dois, na realidade, os dois estão negativos. Lembre que ressonância, isso aqui são formas que a gente desenha, mas que na realidade a estrutura real é um híbrido, uma coisa que nem é um nem é outra, uma coisa intermediária entre um e outro. Resultado, esses 2 átomos negativos, a carga distribuída para esses 2 átomos. Qual é a consequência disso? Estabiliza o ânion. O ânion estabiliza porque ele distribui melhor a carga. Resultado, esse ânion aqui, ele é mais estável. Esse aqui é mais instável. Consequência, o ácido que deu origem a esse é mais forte, o que deu origem a esse é mais fraco. Tá? Então, aqui você tem o que eu acabei de explicar para vocês, que aqui pode deslocalizar, e aqui na direita, desse lado, você pode ter a deslocalização, ou seja, a ressonância, e aqui não. Tá? E qual é a consequência? A consequência disso é que esse ácido, o ácido carboxílico, ou qualquer ácido carboxílico, comparado com álcool, por exemplo, vai ser mais ácido em função de poder apresentar a ressonância. Legal, gente? Vamos para frente. Efeito indutivo. Efeito indutivo, a gente vai olhar principalmente a presença de elementos assim muito eletronegativos próximos à carga. Veja bem, não é o elemento que tem a carga, são elementos eletronegativos na cadeia, mas que estejam próximos ao átomo que tem a carga. Sacaram a diferença? Olha só. Os 2 fatores examinados até agora não explicam a diferença de acidez entre ácido acético e ácido tricloroacético. Então veja que eu estou comparando, agora os 2 têm possibilidade de ressonância. Tanto aqui quanto aqui posso ter ressonância. Mas qual é a diferença? Aqui a presença de 3 cloros na molécula. Ele é mais ácido do que esse. Por quê? Por que a acidez aqui é maior? Bom, efeito indutivo. E como é que funciona o efeito indutivo? As bases, os ânions, ó, carga negativa no oxigênio com possibilidade de ressonância. Carga negativa no oxigênio com possibilidade de ressonância. A diferença é que no caso aqui do ácido tricloroacético, veja, os cloros eles vão ter um efeito de puxar, de reduzir a densidade eletrônica sobre a carboxila, sobre esses oxigênios. Então, essa carga vai ser diminuída e lembra, a carga é um peso. Se eu consigo distribuir, como está acontecendo aqui, os cloros ajudam nesse sentido, de distribuir a carga por toda a molécula, resultado é que você aumenta a estabilidade do ânion. E aumentando a estabilidade do ânion, qual é a consequência? Vamos lembrar, o ácido é mais forte. O ácido que dá origem ao ânion. Ok? Então aqui você tem mais estável, porque esses cloros estão ajudando a distribuir a carga pela molécula através do efeito indutivo. Legal? Então, se ele é mais estável, o ácido ele é mais forte. Então, esse ácido tricloroacético mais forte do que esse ácido acético. Tá? Se você analisar os valores de pKa, tá? Olha só agora. Aqui você tem o ácido acético, que eu mostrei para vocês anteriormente. Aqui o cloroacético, ó, um cloro só. Aqui o dicloroacético, ó,
com 2 cloros, aqui o tricloroacético que a gente acabou de analisar. Vamos ver a situação dos pKa's. Lembra que a gente aprendeu na aula passada. O pKa maior, a acidez é o quê? Menor. Então veja, se você analisar aqui essa sequência, você vai ver que cada cloro que entra reduz o pKa. Se reduz o pKa, ele vai aumentar a acidez. Então veja que a acidez, no caso desse aqui, ela é menor, o pKa maior. E no caso do tricloro, ela é maior porque o pKa é menor. Então, e veja que de um para o outro vai reduzindo cada cloro que entra, reduzindo o pKa e aumentando a acidez. Tranquilo, gente? Efeito de grupos substituintes agora. Vamos continuando os efeitos de grupos substituintes. O que é que você tem aqui? Novamente, o ácido acético. Agora aqui, ó, substituir com o iodo. Aqui, ó, substituir com o cloro. E aqui, ó, com o bromo e aqui com o flúor. Perceba o que a gente está fazendo aqui. A gente está botando somente um iodo, um cloro, um bromo, só para a gente ver a diferença de um para o outro. O que é que acontece com a acidez? Ó, no caso do acético, pKa 4,76. Quando eu coloco o iodo, ó, pKa 3,15, diminuiu o pKa. Resultado, aumentou a acidez. A gente já esperava isso. Por que a gente já esperava isso? Porque a gente tem o acréscimo de um grupo, de um átomo muito eletronegativo, que está puxando a densidade eletrônica aqui da carboxila. Quando você coloca o cloro, você diminui mais ainda. Por quê? Porque o cloro é mais eletronegativo que o iodo. Tá ok? Quando coloca o bromo, reduz para uma alteração muito pequena. Quando coloca o flúor, aí 2,66. Então veja que nesse caso, tá, há uma diferença em função do átomo que você coloca, em função da eletronegatividade. Legal, gente? Vamos ver agora o efeito em relação à distância. Olha só, aqui nesse caso, bromo substituindo, mas veja que eu estou colocando bromo no carbono cada vez mais distante de onde vai ficar a carga negativa. Lembra que a carga negativa ficará aqui. Então veja que eu estou afastando o bromo na cadeia. O que é que acontece? Vamos ver pelo pKa, 2,97. Aí aqui, 4,01, ou seja, aumentou. Se aumentou a acidez, o quê? Diminuiu. Isso quer dizer que um átomo, quando ele está mais distante, esse átomo substituinte, quando ele está mais distante, ele diminui o efeito que ele tem aqui sobre a acidez. Quanto mais distante, menor o efeito. Olha só, ele aqui está mais afastado ainda. Vamos analisar a situação agora. 4,59, já aumentou ainda mais o pKa, diminui ainda mais a acidez. E ele mais distante, 4,74. Chega a partir daqui, inclusive, se você tivesse mais um carbono aqui, o bromo mais distante, praticamente não alteraria mais o pKa, porque aí o efeito dele praticamente é zero já. Tranquilo? Então, esse efeito de grupo substituinte, por efeito indutivo, ele só vai atuar até no máximo 4, 5 ligações, olha, 4 é o limite. Legal? Bom, e os orbitais? Para encerrar, os orbitais, lembrando a vocês que a gente vai falar mais aqui na questão de formação de carga negativa sobre o carbono. Então, os 3 fatores que examinamos até agora não explicam a diferença de acidez entre os 2 prótons identificados no composto seguinte. Pronto, mesmo composto. Qual a diferença? Esse aqui está no carbono com ligação dupla e esse está no carbono com ligação tripla. E qual é a diferença? Esse carbono aqui, ele tem hibridização sp2. Esse carbono aqui, ele vai ter hibridização sp. Lembra que esse daqui, a hibridização dele, só por curiosidade, né? É sp3, esse daqui também, tá? Bom, professor, vamos revisar isso aí, tá? Aqui são os ânions que vão se formar, veja. Esse ânion com a carga negativa no carbono sp2. Esse ânion com a carga negativa no carbono sp3. Lembrando a vocês que carbono com tripla é sp hibridizado, carbono com dupla é sp2 hibridizado, carbono com simples é sp3 hibridizado, conforme a gente já viu agora. E olha, o tamanho dos orbitais híbridos ele vai diminuindo à medida que a hibridização passa de sp3 para sp. Então veja aqui, ó, o sp3 o orbital é maior do que no sp2, que o orbital é maior do que no caso do sp. Tá ok? Por quê? Porque aqui você tem um aumento do caráter S. Pode ver que aqui a contribuição de S é menor, aqui a contribuição do S é maior. Qual é a consequência disso? A consequência disso
é que o par de elétrons em orbital sp hibridizado é mantido mais próximo do núcleo do que um par de elétrons em orbital hibridizado sp2 ou sp3. Ora, se está mais próximo do núcleo, ele tá mais estável. Como resultado, os elétrons que residem em orbital sp são estabilizados por estarem próximos do núcleo. Então, um ânion que tem carga negativa num carbono sp em comparação com a carga negativa no carbono sp2 ou sp3, o do sp é muito mais ácido. Tá ok? Então, aqui para vocês, ó. E, portanto, esse hidrogênio aqui, ele vai ser mais ácido. Por quê? Porque esse ânion aqui de baixo, ele é mais estável. Tranquilo, gente? Continuando então, tá? Continuando, vamos olhar os pKa's de alguns compostos. Por exemplo, pKa do etano 50, olha que alto, 50. O pKa do etileno 44, também muito alto, mas já é menor. Se já é menor, ele já é mais ácido. E o pKa do acetileno 25, muito menor, quer dizer, esse rapaz aqui é muito mais ácido. Tranquilo, gente? Bom, essa foi a nossa aula. Façam a atividade proposta. A gente está propondo aqui lá no Google Classroom, tá? Vocês vão fazer lá a atividade. Na próxima aula a gente volta a se encontrar para falar um pouco mais da Química Orgânica 2, aí já entrando realmente em alguns detalhes já envolvendo reações orgânicas. Tá certo, gente? Então, até a próxima aula.